Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 5 a 9. Efésios capítulo 6, versos 5 a 9, diz assim a palavra de Deus: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma relação muito simples, que perdura até hoje, que quando nós falamos de trabalho, nós nos encaixamos basicamente em uma das duas situações: ou você emprega uma pessoa, ou você é empregado por alguém, né? Então, basicamente, o texto bíblico aqui, a orientação de Paulo dentre as relações sociais, né, ele vai agora, nesse pequeno trecho, falar sobre a relação de trabalho entre patrão e empregado, basicamente, se for traduzir para a linguagem atual, né. Mas antes da gente pensar no texto, queria ouvir dos irmãos, basicamente, quando a gente fala da relação de emprego, ser empregado ou empregar pessoas, o que está em jogo? O que envolve essa relação, patrão e empregado, na prática? Todo mundo aqui ou é patrão ou é empregado, né? Ou já foi, porque está aposentado, né? Então, quando falamos dessa relação no trabalho, dinheiro, que na relação de emprego começa com sa, termina com lário, né? Então, salário é uma questão muito direta da relação de patrão e empregado, correto? E nós temos perspectivas e pontos de vista diferentes de quem paga e de quem recebe, certo? Basicamente, quando a gente ouve alguém que paga salário, vai falar que o funcionário custa caro, certo? Quando nós vamos falar então da perspectiva do funcionário, na maior parte das vezes a gente ouve que o salário é pouco, não é? Essencialmente é isso. Da visão do empregador, o custo é alto. Da visão do empregado, o salário é baixo. Então, já existe um problema na relação patrão-empregado, que é o salário. Tem mais algum problema? Existem mais problemas além dessa visão antagônica sobre salário? O que mais que a gente tem?
existe uma função a ser exercida por alguém, certo? E quando eu contrato alguém, eu contrato de acordo com aquilo que eu espero que ela execute, certo? Certo. Quem é contratado para exercer uma atividade e que deveria ser explicitada para ele o que se espera dele, certo? E a troca disso a gente remete para o salário, certo? Então, eu contrato você executa esse serviço ao longo de um período chamado mês, e aí, ao final desse período, eu te remunero por esse serviço. Não é só uma relação direta assim. Por quê? Porque existe uma expectativa, certo? Do patrão, quanto à qualidade do serviço, que é isso que a Raquel coloca, né? A qualidade do serviço prestado por aquele que é o trabalhador. E, do outro lado, existe também a expectativa do trabalhador, que na cabeça dele, nossa, né, não é simplesmente eu fazer o meu trabalho, mas se eu faço o meu trabalho da forma como é esperado, eu quero mais até do que o meu salário. Reconhecimento, correto? Existe uma expectativa sobre o reconhecimento do trabalho exercido, né? E aí a gente pode ter outro problema com isso, além da questão da visão sobre o salário, que a falsa expectativa ou a expectativa frustrada, tanto do empregador quanto do empregado, vai gerar uma insatisfação nesse ambiente, correto? E aí é lógico que eu não estou falando aqui de máquina ou de pedra, né? Eu estou falando de seres humanos com sentimentos. E as ações e reações de seres humanos, elas são até em certa medida imprevisíveis diante disso, baseada pelas paixões, pelas emoções, correto? Então existe uma questão aí que pode ser um problema também. Então, quando a gente fala da relação patrão-empregado, a gente tem que basicamente pensar dessas duas perspectivas, uma do empregador e outra do empregado. E o texto bíblico, ele fala exatamente dessas duas figuras. O texto começa falando do empregador, ou melhor, do empregado, né? Quanto a vós outros servos, e aí só no verso 9 é que ele vai falar, né? E vós, senhores. Aparentemente, a gente pode pensar assim, bom, do verso 5 ao verso 9, eu tenho 5, 6, 7, 8 falando do servo, e somente o 9 do empregado. Quer dizer, a Bíblia se preocupa muito mais com o empregado, com aquele que deve fazer, do que com o empregador. Aí é só a gente olhar o verso 9 e ver que, depois de falar e vós senhores, ele fala de e vós senhores, de igual modo. Portanto, tudo aquilo que está antes serve para quem? Também serve para o empregador, certo? Para o patrão, digamos assim. Portanto, do verso 5 ao verso 9, nós vamos ver algumas orientações que Paulo dá na relação patrão-empregado, nessa relação que é uma relação humana, né? E que não deve se basear tão somente em valores humanos. Acho que esse é o ponto que Paulo coloca aqui. Porque é o final do verso 8, você vai ver que ele fala, receberá isso outra vez do Senhor. Final do verso 6, né? Ou no meio, né? Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Final do verso 5, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, né? No meio do verso 9, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, veja que a relação trabalhista que Paulo coloca aqui, ela se dá numa perspectiva não de eu olhando para outro ser humano e olhando para as leis humanas e falando, está tudo certo aqui, está combinado ou não está combinado. Existe uma perspectiva que vai além do direito trabalhista, porque, afinal de contas, na época que Paulo escreveu isso, não existia direito trabalhista,
né? Não da forma como nós temos hoje, não na descrição em forma de lei, né? Com o Ministério do Trabalho, com o Fiscal do Trabalho, certo? Com todo um regramento instituído pelo Estado, né? Existiam alguns parâmetros. Afinal de contas, se nós olharmos ao longo da história, e aí a Bíblia, em alguns trechos nós vamos ver aqui, ela tem um marco muito claro que Deus estabelece para o seu povo de como deve ser essa relação social em volta do trabalho, né? Mas vamos ficar com o primeiro assunto, de começo, né? Depois a gente vai mergulhar um pouco mais sobre alguns aspectos aqui. Salário. Baseado no que a gente pode falar que uma pessoa tem que ter a remuneração pelo trabalho dela, pelo trabalho exercido. Se nós olharmos para a lei, nós vamos ter então que o que diferencia um trabalho, dentre tantas outras coisas, o que diferencia um trabalho escravo de um trabalho emprego, né? Afinal de contas não se concebe mais que uma pessoa seja escravizada, ou seja, trabalhe sem receber nada por isso, ela apenas trabalhe. Esse marco de trabalhar e receber é só uma questão humana ou existe um princípio bíblico nisso? Se existe, os irmãos se lembram de algum texto bíblico? Não precisa dar o endereço completo, mas lembram algum texto bíblico que fala disso? Que fala que quem trabalha tem que receber? Digno do seu salário é o quem trabalha, mais ou menos isso, certo? O seu sustento vai vir do seu trabalho, certo? Mas se eu ficar só nesse, vou jogar aqui para pensar mesmo. Se eu ficar só nisso, eu posso falar assim: bom, você vai trabalhar para mim, eu vou te dar comida, vou te dar aqui o que você, não se preocupa, você vai ter o que vestir aqui, eu vou te dar isso, vou te dar comida, né? E está tudo resolvido, entende? Que é exatamente a caracterização de trabalho escravo moderno, né? Porque o que você tem hoje, basicamente, ainda não só, né, no contexto rural, mas no contexto urbano também. Porque ou no contexto rural você vai ter fazendas de diversos tipos de produção, onde a pessoa ela é colocada lá, ela vai ter um teto, basicamente, é dado algum tipo de roupa para ela poder cobrir o corpo, e a alimentação para ela conseguir sobreviver e dar conta do trabalho, certo? Trabalhando 18 horas, 20 horas por dia. No contexto urbano, a gente também vai ter, que ficou muito em voga aí, são as confecções, né? Que é um lugarzinho que é um pouquinho mais alto do que eu aqui, né? Onde você entra e é quase isso daqui, né? Onde você tem máquinas de costura e a pessoa fica lá 18 horas trabalhando, né? Você tem várias fiscalizações aí, é só buscar no noticiário sobre trabalho escravo ou análogo à escravidão, exatamente por isso, que a pessoa trabalha e recebe quase nada por isso, ou ainda envolve a questão de estrangeiro, né? Você traz uma pessoa de outro estado ou de outro país e ela fica sempre devendo para você, porque é você que fornece o alimento para ela, você que fornece a roupa, você que fornece tudo, e o salário dela nunca é o suficiente para pagar você a dívida que você impôs sobre ela. Então, trabalho escravo, né? Então a gente precisa expandir isso. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18.
dar uma olhadinha lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Veja que Paulo, ao se remeter para o sustento, para o salário, para a remuneração daqueles que vão exercer o episcopado, o presbiterato, com especialidade aquele que está dedicado 100% ao ensino da palavra, veja que ele se baseia num contexto mais amplo, que é de relação de trabalho. E ele fala, citando o Antigo Testamento, Deuteronômio 25:4, Mateus 10:10, ele fala: não amordace os boi quando pisa o trigo. O que ele está falando? O que é esse trecho do Velho Testamento está querendo dizer? Se seu boi está trabalhando, aí vem o que foi falado: bom, enquanto do trabalho dele ele vai tirar o sustento, ou seja, ele vai comer. Então não é para você tampar a boca dele enquanto ele está trabalhando, deixa ele comer enquanto ele está ali trabalhando, né? Ou seja, do trabalho dele ele vai comer. Mas se você não entendeu ainda, ele vai lá e fala: e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Tem um marco aí. E se a gente for então em Lucas capítulo 10, verso 10, Lucas não, Mateus, desculpa. Mateus 10:10, ele fala, né? 9, né? Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Aqui Jesus falando da instrução aos 12, mas ele termina falando: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Basicamente ele falando: olha, vocês não têm que se preparar, guardar um monte de coisa para ir para a obra. Por quê? Porque digno serão vocês, ao estarem trabalhando, do que vocês vão receber. Basicamente, já Jesus está colocando aqui, até mesmo considerando o Velho Testamento, uma questão muito clara. Deus estabelece que uma pessoa que trabalha, ela deve receber seu salário. Ponto. Aí a gente vem para uma discussão, que aí entra na briga, né? De quem paga mais ou de quem recebe pouco, que é quanto que deve se pagar por. Acho que a questão talvez não é se a gente tem que ter salário ou não. É quase que um senso comum para a humanidade toda, exceto aqueles que pensam em escravizar pessoas, que alguém que trabalha tem que ter uma remuneração. Acho que esse é ponto passivo. Mas a questão a ser discutida é quanto. Porque, de novo, vem na cabeça, de um lado, o que eu pago é um custo alto. No outro, o que eu recebo é pouco. E aí a gente tem um problema nessa relação. Vamos tentar trabalhar na cabeça do empregador. Basicamente, o que nós temos em termos de legislação trabalhista estabelece não o valor em si, direto, do quanto você deve pagar, mas, uma vez estabelecida a hora de trabalho, você vai ter que pagar isso, né? E a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas semanais, 220 horas mês, basicamente, né? Então, por isso que você está falando de trabalhar 8 horas de segunda a sexta e 4 horas aí de sábado, né? O que passa disso tem hora extra, certo?
E aí você tem toda uma legislação específica sobre a quantidade de hora extra, se você vai trabalhar no sábado ou no feriado, tem toda a legislação especificando isso, certo? Eu, empregador, ciente da legislação que o Estado brasileiro estabelece para remuneração de funcionário, eu posso negligenciar isso? Não posso negligenciar, primeiramente porque a lei estabelece isso. Mas aí eu vou além da lei, porque a questão é qual o nosso papel como cristão. Essencialmente, Cristo já falou que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, correto? Isso com relação aos tributos. Ou seja, cumpra a lei do estado a que você está. Você deve cumprir a lei. Enquanto ela não ferir a lei de Deus, você deve cumprir a lei. Esse é o nosso papel aqui, como cidadão, cristão e brasileiro. Como empregador, então, que me cabe cumprir a lei no pagamento de todos os encargos trabalhistas. Uma discussão secundária é sobre se esses encargos trabalhistas eles são bons ou não, se eles são justos ou não, se eles são demasiadamente pesados ou não. Mas o fato é que eu nunca posso, como empregador, me omitir, me isentar da responsabilidade de pagar o funcionário e os encargos trabalhistas. Certo? Essa é a premissa. Pode parecer pouca coisa, mas, como já foi falado antes, se você vai para alguns contextos, seja urbano ou seja rural, em alguns casos muito específicos, você vai ver que pessoas vão trabalhar e elas não vão ter o seu salário, ou elas recebem o seu salário, mas não recebem o que lhe é de direito, né? E aí você vai ter falta de registro. O trabalho, antes de Michel Temer, não era legalizado o trabalho temporário, né? Você trabalhava esporadicamente para alguma coisa, você não tinha uma legislação que regulasse isso. Michel Temer, em 2017, se eu não me engano, ele fez uma alteração trabalhista que permitiu isso, que é o horário, você receber proporcional a um trabalho temporário. Então você trabalha garçom todo final de semana num determinado restaurante. É só no final de semana que aumenta o volume e ele precisa de funcionário para aquele lugar. Está lá. E você vai ter toda então uma legislação falando do pagamento proporcional de todos os direitos devidos, né? Mas aí vem para alguns aspectos que a gente às vezes não olha. Vamos imaginar diarista. Nós temos uma pessoa que vai trabalhar na nossa casa, ela vai receber a remuneração dela pelo dia de trabalho, certo? Certo. Em que medida eu estou cumprindo a lei? E em que medida eu estou indo até além da lei, ciente de que essa pessoa ela precisa ter os seus direitos trabalhistas resguardados? E aí, veja que essa discussão de diarista, e até a própria função de diarista, ela surgiu e começou a tomar muito mais peso quando o trabalho doméstico foi regulamentado. Antes, e por um bom tempo, as pessoas, quase 100%, né, das mulheres que trabalhavam em casas como domésticas, elas recebiam a paga do salário somente, não é? E se elas ficavam doentes, não tinham salário. Se elas tinham algum problema de saúde, não tinham salário. Ou qualquer coisa que as impossibilitava de trabalhar, elas não tinham salário. E mais do que isso, depois que as suas forças se esvaem, ela fica míngua. Essa não é só a condição das
trabalhadoras domésticas há um bom tempo, quanto muitos trabalhadores rurais também ficaram nessa condição. E nós estamos vivendo dentro desse agora novo título chamado trabalho informal ou emprego informal, né, que está agora nas estatísticas aí, onde a gente vai ver que o volume de pessoas que tem um trabalho, um emprego informal, eu não vou nem colocar emprego, né, porque emprego já tem uma conotação aí de regulamentação, mas um trabalho, ela exerce um trabalho, só que não tem amparo nenhum, está muito alto no Brasil. E basicamente o que a gente está falando? Estamos falando de pessoas que, enquanto elas estão com força física, condições, elas trabalham e têm o sustento. A hora que não tem mais a condição física, não tem sustento. Certo? O que garantiria isso? Previdência. Seguridade Social. Que na verdade até mudou, né? Antigamente se chamava INPS, né? Talvez os mais novos nem sabem o que é isso, mas INPS por quê? Porque era Instituto Nacional de Previdência, certo? Social. Aí a gente mudou, a partir da Constituição de 89, para INSS, porque não é mais Previdência. Previdência você tinha o sentido de, eu vou pagar aquilo que vai ser recolhido lá na frente, aposentadoria. E Instituto Nacional de Seguridade Nacional, esse é o INSS. E não é uma mudança de nome apenas. Porque quando eu estou falando de Seguridade Nacional, o que eu estou colocando aqui? Eu estou falando que eu vou ter que dar segurança, amparo social. E aí você vai ter uma legislação que vai falar, olha, aquelas pessoas que trabalhavam no contexto rural, que nunca contribuíram, como é que eu resolvo isso socialmente? Um salário mínimo para ela, certo? Todas as pessoas que trabalharam no contexto rural durante muito tempo, não tem carteira assinada, não tem nada, elas podem aposentar a partir de 60 anos, ganhando um salário mínimo. Mas ela não contribuiu para isso, por isso que não é previdência, é seguridade. A mesma coisa, trabalhadoras domésticas. Semelhante a isso, a gente vai ter o tal do BPC, benefício de prestação continuada. Pessoas que não têm capacidade, condições físicas ou cognitivas, mentais, intelectuais, para exercer um trabalho. Mas elas têm que ter sustento. E aí então você estabelece um valor para essas pessoas. É a mudança, certo? E no meio de tudo isso eu não falei de uma coisa que envolve uma discussão forte também no Brasil, que é salário mínimo. Porque não basta você contratar uma pessoa. Se você vai contratar uma pessoa, o que você vai ter que pagar? No mínimo, um valor para ela por mês. Porque não é o que te dá a cabeça. Eu vou pagar R$5 por dia para a pessoa. Não. R$10 por dia para a pessoa. Não. Você vai ter que pagar no mínimo, a partir de fevereiro agora, se eu não me engano, desde janeiro R$1.302, mas a partir de fevereiro R$1.320, no mínimo, por mês. Certo? Isso é o salário mínimo, né? E aí vem uma discussão importante. Salário mínimo serve para quê? Por que ele é chamado mínimo? Foi criado para quê? Porque tem um monte de gente que briga por salário mínimo, se é muito alto ou muito baixo, mas não sabe a legislação por trás dele. Salário mínimo foi criado no século passado, 1938, se eu não me engano, era Vargas, exatamente num processo social onde a relação patrão-empregado não estabelecia um valor mínimo de remuneração. E aí você tinha pessoas que de fato elas iam trabalhar e iam ter uma renda que não era suficiente para nem comer. Mas ela tinha que se submeter a isso porque era o que tinha. Vem então, o Estado estabelece um parâmetro. E está lá na legislação, para que serve o salário mínimo? E se nós vamos para a Constituição, nós vamos ver que é responsabilidade do Estado, quando olha para o salário mínimo, dar
pensar nesse valor de tal modo que o trabalhador ele tenha minimamente garantido sustento, alimento, proteção, teto, vestimenta, mas não é só isso, lazer, higiene e assim vai. Só olha lá no artigo 5º, se eu não me engano, da Constituição, está lá, salário mínimo. Direito constitucional. Mas se você for acompanhar as reportagens, você vai ver que de tempo em tempo, de ano em ano, de mês em 6 meses, aparece um tal assim: segundo o DIEESE, o salário mínimo deveria ser de tanto. Segundo o DIEESE, o salário mínimo atual deveria ser de R$6.300. E está em 1.300. Aí você fala, mas como é que o DIEESE chega em R$6.300? Ele se baseia no texto constitucional de todas as garantias que o salário deveria dar ao indivíduo. E aí ele fala, vamos pensar numa família que tenha 2 indivíduos adultos, 2 crianças, que vão computar como um adulto, então 3 indivíduos adultos seria assim. Vamos fazer o cálculo da cesta básica, e aí ele faz toda uma média da cesta básica, que a cesta básica hoje varia no Brasil inteiro em torno de R$700, ou seja, e aí de novo, cesta básica é porque ela é a quantidade de itens básicos para que uma família de 2 adultos e 2 crianças possam vencer o mês, não só com alimento, mas com higiene também, certo? R$700, varia um pouco mais para menos, R$700. A partir desses R$700, eu calculo qual que seria a hora de trabalho necessária para esse trabalhador comprar essa cesta básica, e a partir disso eu olho para o salário mínimo. É uma conta reversiva assim, né? Tem toda uma matemática ali, regra de 3, blá blá blá, mas é isso. Basicamente eu tenho que saber, eu olho para a cesta básica, e aí a cesta básica ela está, em média, consumindo 40% da renda de uma família. Se eu olho para R$700 em 1.320, quase 50%, certo? E aí você olha para, imagine você, acho que é sempre assim. Bom, você, indivíduo adulto, vai trabalhar 44 horas semanais, então de segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de almoço, vamos colocar assim, sábado mais 4 horas, e você vai ganhar R$1.320. Você não vai gastar R$700, você vai economizar um pouquinho, você vai gastar R$600. Só com comida, higiene. Você vai sobrar para você R$720. Você consegue pagar aluguel? Itapeva, vamos falar de Itapeva. E vou falar de um quarto cozinha, certo? Água, luz, né? Não vou nem falar de telefone, né? Internet, qualquer coisa assim. Vamos falar de água, luz, energia elétrica, luz, né? Água, aluguel. Quanto sobra? Sozinho consigo passar. Vai, sobrevivi o mês. Mas você está sozinho, né? E se joga 2 pessoas? E se joga criança nessa história? A gente falou de roupa, que desgasta com o tempo, né? A gente falou de farmácia, nem tocamos no assunto, né? Se falar então da necessidade de usar um óculos, lascou. Percebe que é essa discussão que a gente precisa fazer quando a gente discute salário mínimo, ou mais do que salário mínimo. Porque salário mínimo de DIEESE já fez até o serviço. Olha, se eu pensar numa família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, R$6.000. Esse seria o salário digno para essa família. Quando nós olhamos então da perspectiva de empregador,
nós temos que pensar não apenas no cumprimento da lei, mas o quanto que eu posso, de fato, fazer. Para alguns empregadores, o salário mínimo é o máximo que ele pode fazer. Por quê? Porque o 1.320 não é o 1.320, é o 1.320 que vai na ponta, correto? Porque você vai ter fundo de garantia, INSS, aí você tem lá vários proporcionais lá, férias, 13º, você vai ter todo um esquema lá, né? E até o 13º é interessante, que não é gratuidade, né? Não é imposição sobre ninguém. Às vezes algumas pessoas falam assim, a gente tem que acabar com o 13º. Tá, você sabe que tem meses que não tem 4 semanas, né? Tem meses que tem 5ª semana, não tem? Conta a quantidade de meses que tem a 5ª semana. Você vai ver que você tem um mês a mais no ano aí. Se você considera todo mês com 4 semanas, a 5ª semana acumulada no ano vai dar um 13º mês. Então não é generosidade nem imposição do Estado sobre algo além, não. É simplesmente pagar todas as 52 semanas que você trabalhou, certo? Salário, né? Simples assim. Mas aí tem férias, né? Um terço de férias, tem proporcional por filho, tem um monte de coisa lá, né? Tem várias questões que às vezes a gente nem sabe, mas o contador sabe. E ainda bem que ele sabe, porque senão dá problema, né? Tudo isso pode lhe parecer caro e talvez seja caro para você, mas a questão é, numa relação onde você é o empregador e você tem condições de ir além disso, vem o conflito. O que você pode fazer para ir além do salário? Ou quanto você de fato se preocupa com um salário digno para o seu funcionário? Essa é uma resposta que cada um daqueles que empregam tem que ter na sua mente. Do nosso lado, que é de trabalhador empregado, a grande maioria do país como um todo, existe um problema muito sério também quando se fala de salário. E esse problema está na relação do ser humano com o dinheiro, que nós já discutimos, e na relação de satisfação que você tem com os bens materiais que lhes são proporcionados pela vida. E normalmente nós sempre estamos insatisfeitos com o padrão material que nós temos na nossa vida. O ser humano é um ser insatisfeito. E quase sempre ele vai achar que o salário dele é menos do que ele deveria ter. Ele sempre deveria ter mais. Então, se por um lado nós vamos ter o extremo de empregadores que vão extorquir, achacar, apertar e nem mesmo pagar aquilo que é devido, por ganância, do outro extremo nós vamos ter pessoas que todo o dinheiro no mundo não será suficiente para saciar aquilo que ela quer ter, de padrão, de vida, de gasto, de consumo. Porque se ela recebe 10, ela gasta 12. Se ela recebe 100, ela gasta 150. Se ela recebe 1.000, ela vai gastar 2.500. Ou seja, não importa o quanto ela recebe, ela sempre vai gastar mais do que ela ganha. E aí a gente tem que ponderar. Porque o alto grau de endividamento da população brasileira, ela tem 2 fatores. E batemos recorde no ano passado, né, do grau de endividamento familiar, chegando a quase que 80% das famílias brasileiras com algum percentual aí de dívida. Ou seja, fechei o mês e não paguei tudo que eu tinha que pagar. Em certa medida você tem um descontrole financeiro? Sim. Por outro lado, essa continha boba que a gente fez de um salário mínimo para pagar comida, água, luz, aluguel, farmácia, roupa, não sei o quê, mostra por que muita gente também não consegue chegar no final do mês na conta em azul. Porque a paga do seu trabalho
não é suficiente para o seu sustento mensal. Nós temos esses dois lados. Então, o que me cabe como empregado? Olhar para o meu sustento, ver aquilo que eu estou empenhando o meu salário. De fato, eu estou dando conta primeiramente das necessidades físicas, alimentares. Estou pagando comida? Estou. Estou pagando um teto? Estou. Água? Não estou tomando meia hora de banho, 5 minutos, né? Até para economizar energia, né? E água. Estou fazendo todo esse controle aí. Estou. Está tudo certo, tá? Não está fechando o mês? Bom, é um ponto a se discutir. Não. Passei na lojinha, né? Passei nos camelô, que agora já não está mais no camelô lá, então já tem uma tentação a menos, né? Agora, né? Vai ter que andar mais ali para passar no shopping da economia ali, talvez, mas você vai ter que passar no centro, você vai ver uma coisinha, você vai ver outra ali, não sei o que, tal, tá ali, acabou de passar no banco, já deu a volta na praça, né? Já pegou alguma coisa. Planejamento familiar, planejamento financeiro. Se você não tem um planejamento financeiro, talvez a sua dívida seja exatamente por isso. Então o problema não é o seu salário. E aí, para fechar, nós vamos para uma relação que decorre disso na cabeça de muitos. Na cabeça do empregador, ao pagar o que ele paga, e dificilmente você vai achar algum empregador que vai falar que ele paga pouco, né? De modo, não generalizando, mas já fazendo isso, né? Na grande maioria das pessoas que empregam alguém, você não vai ver ele falando assim, não, eu pago pouco para os meus funcionários, seja ele público ou privado, certo? Você não vai ver, de modo geral. Na cabeça do funcionário, você também não vai ver funcionário algum falando, nossa, meu patrão é bom. Na grande maioria das vezes, não, ele me paga um salário digno, correto, bom, esse é um bom salário, né? Na grande maioria das vezes você também não vai ver isso. Quando nós olhamos para os textos de Efésios capítulo 6, vamos voltar para lá, versos 5 a 9, nós vamos ver que existe ali algumas descrições que Paulo faz que necessariamente não falam sobre dinheiro. Basicamente não falam. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Ou seja, basicamente o que Paulo está falando é o seguinte, olha, você tem um Senhor, você tem um empregador, lhe cabe, tendo um empregador, fazer o que está na sua cabeça? Não. Se você tem um empregador, basicamente, você tem que fazer o que ele está pedindo, porque ele te paga um salário, ele te contratou, melhor dizendo, para que você possa fazer o trabalho que ele te contratou. Vamos contextualizar um pouco para o momento agora. Você é contratado como atendente de balcão, uma loja. E aí o seu empregado fala, preciso que você vá lá em casa limpar o banheiro da minha casa. Pode parecer bobeira, mas tem. Existe, não dessa medida, mas existe um desvio de função. Existem empregadores que acham que por pagar um salário para a pessoa, eles podem exigir qualquer coisa dessa pessoa. E se eu parasse por aqui, eu poderia falar, não, tá certo, se ele mandou, tá mandado, acabou. Não é bem assim. Você não foi contratado para exercer aquela função, para fazer aquele trabalho. Por isso que existe um descritor de função. Por isso que existe contrato de trabalho, que todo mundo assina. Na verdade, quase todo mundo assina contratos sem ler contratos, né? E ainda mais numa necessidade de emprego, eu preciso de emprego. Eu vou ficar agora lendo o contrato para questionar se vale ou não vale? Não, eu vou lá, assino porque eu quero ter um emprego. Percebe essa relação? Essa relação complicada? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que se de um lado o patrão não pode exigir aquilo que não é adequado,
Não cabe ao funcionário também escolher o que ele vai fazer ou não no seu trabalho. Serviço público, que eu tenho experiência, né? Às vezes é preciso lembrar um servidor público das funções que lhe são atribuídas. Tá aqui, ó. Você lembra? É função sua fazer isso. Então vai lá e faz, certo? Mas isso não é benefício, né, só do servidor público, de modo geral. Qual que é a reclamação de boa parte dos empregadores? Que você contrata a pessoa, você explica para ela o que ela tem que fazer, e ela faz do jeito que você explicou? Ela faz o que você pediu para fazer? Não. E estamos vivendo uma geração que está surgindo, onde a pessoa ela vai lá, ela vai, topa fazer o emprego, mas aí depois ela, não sei se eu quero fazer isso, não sei, ela vai levando e aí ela sai do emprego. Por quê? Porque não quero fazer isso, não gosto de fazer isso, simplesmente pelo gosto, sai, certo? Não servindo à vista, verso 6, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aí tem um outro problema, né? Tem até um videozinho alguns vídeos já, né, que aparecem no YouTube, Instagram, Facebook, tudo mais assim, de pessoas que fazem, né, quando o patrão não está olhando, as pessoas estão lá, largadas, sem fazer nada, aí o patrão pisa na loja, está todo mundo trabalhando, né? Ou a pessoa descobre que tem uma câmera, né? Está todo mundo largado, aí olha, vê a câmera, começa a trabalhar, né? Só trabalha quando está à vista, né? Quando o patrão está olhando, quando o empregador está olhando, quando o supervisor está olhando, quando o gerente está olhando, está fazendo. Virou as costas, não está fazendo mais nada, né? O que Paulo está falando é que você não está servindo a homens, porque basicamente o sustento vem de quem? Vem de Deus. Quem te deu a oportunidade, condições de trabalhar, foi Deus. Quem te colocou nesse lugar para fazer o que você faz foi Deus. Portanto, você não faz somente para homens, você faz para Deus. E aí a gente vai olhar para tantas outras lições que nós já falamos sobre o significado do trabalho, né? Quando eu faço algo para as pessoas, mas eu faço para Deus. E aí eu me lembro de quando eu era adolescente, trabalhava com meu tio, né? E era difícil trabalhar com meu tio. Primeiro porque ele não pagava do jeito que tinha que pagar, né? Registro, o que é registro, né? Então, recebia no sábado, quando ele achava que devia fechar a loja, ele fechava e aí ele pagava, né? No sábado, que era o dia que trabalhava e você tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, você comia, sabe lá Deus quando fosse possível comer, né? A expectativa de chegar no final do ano e ter o 13º, que 13º? Você vai ter alguma coisa a mais aqui, então, né? Mas não era só isso, era o fato de que era uma relação conturbada, difícil, né? E eu me lembro de, às vezes, eu ia para o banheiro, eu me trancava lá no banheiro, ficava lá uns 5 minutos, né? Eu preciso parar aqui, respirar, e eu vou enrolar um pouco aqui, porque eu não estou aguentando. E eu ficava lá sentado. É lógico que eu não estava sendo pago para ficar sentado no banheiro, né? Mas como eu estava dentro do banheiro, ele não ia me incomodar. Ele podia até bater na porta e falar que estava demorando muito, nunca fez isso, mas era o jeito que eu tinha de dar aquela fuga, né? E ficava lá. Eu ia umas 10 vezes no dia lá, ou no meio período no banheiro, né? Para ficar lá um tempo. Deixa eu ficar aqui, quietinho, calmo, respirar, né? Fuga. Não está vendo, mas Deus está vendo. A hora que alguém pede alguma coisa para você fazer e você faz mais ou menos, não está vendo mesmo, né? A revista até coloca
o varrer, né? Você sabe varrer. Você foi pago para varrer. Mas você pode varrer, colocar na pazinha, colocar no lixo. Ou você pode varrer, como diz o ditado, para debaixo do tapete. Né? Você sabe quando você faz um serviço meia boca. Né? Você sabe quando você está fazendo um bom serviço. E aqui vale outra coisa que eu ouvi de um professor na faculdade, quando ele falou assim, olha, quando vocês forem dar aula, vocês nunca podem dar uma aula meia boca, justificando que o salário é baixo. Vocês já estão fazendo faculdade, vocês já estão aqui sabendo que o salário do professor não é tão bom assim. Então o que você espera quando você for fazer lá fora? Você não pode usar como desculpa o salário baixo para fazer uma aula que não tenha qualidade. Isso me levou a uma reflexão que a própria lição coloca aqui, de que na minha cabeça, a conclusão que eu tirei ao longo do tempo é que eu tenho que ser o melhor funcionário que eu posso ser onde eu estiver. Por quê? Porque assim eu vou ganhar mais? Porque assim meu patrão vai me elogiar mais? Porque assim eu vou ficar rico? Não. Porque é assim que eu faço. É assim que eu devo fazer para Deus. À medida que eu faço e que eu devo fazer o melhor para Deus, eu não faço o melhor para Deus na igreja. Eu não faço o melhor para Deus aos olhos dos crentes. Eu faço o melhor para Deus aos olhos dos descrentes. Eu faço o melhor para Deus não apenas para o meu Senhor dos céus, mas para o meu Senhor empregador na terra também. Então não existe muita margem para você não fazer aquilo que é o melhor do que você pode fazer no seu trabalho. Na minha cabeça, não existe crente que é um péssimo funcionário. Porque se ele é péssimo funcionário, ele é péssimo crente. Ele não está testemunhando de Cristo. Percebe? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, então se você fizer alguma coisa boa, você vai receber isso outra vez de quem? Do seu patrão? Não, do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. No contexto da época, quer seja escravo, quer seja empregado, no nosso caso, quer seja empregado ou empregado, você vai receber do Senhor a paga pelo excelente trabalho prestado. Porque você não faz para homens, mas para Deus. E aí vem o verso 9 falando: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Portanto, a conclusão, que é o que eu comecei falando, é: você, senhor, você, empregador, pode deixar se furtar o direito de fazer o melhor pelo funcionário, tendo condições de fazê-lo? Você pode? Não pode. Por quê? Porque da mesma forma que o seu funcionário faz isso para o Senhor e tem que fazer com excelência o melhor para, você, empregador, tem que fazer o melhor para o seu empregado, como se fizesse para o Senhor. E aí a gente pode traduzir isso em termos mais concretos, né, para alguns benefícios para o funcionário. Então, a lei estabelece que eu tenho que pagar o salário, eu pago o salário. A lei estabelece que eu tenho que pagar o salário, que eu tenho que dar a cesta básica, eu dou a cesta básica. Cumpri a lei, mas eu posso fazer mais? Eu posso fazer um plano de saúde empresarial para os funcionários? Posso. Eu posso ter um convênio com não sei o que para colônia de férias. Grandes empresas têm isso, né? Convênio para colônia de férias, não sei o que e tal. Posso. Eu posso dar mais dias de folga para ele, porque a obrigação é ele trabalhar 44 horas semanais, mas eu vou pagar por 44 horas e eu não vou fazer ele trabalhar 44 horas. Posso fazer isso? Posso.
O que eu posso fazer em benefício do meu funcionário? Percebe? Eu cumpro a lei, mas o que está além da lei que eu posso fazer? Essa é a consciência. É isso que Deus estabelece. Difícil falar disso para quem não é crente? Difícil. Mas aqui a gente está falando para quem é crente. Então, da mesma forma que eu tenho dificuldade de entender o funcionário que não faz o serviço decente, com qualidade e com empenho, funcionário crente que não se empenha no seu trabalho, porque ele serve ao Senhor, eu também tenho dificuldade em pensar no empregador que não faz o mínimo da lei ou que não vai além do que a lei estabelece, tendo condições para. Percebe? Tendo condições para. E é lógico que eu só posso ir naquilo que é aparente, né? Porque o juízo mais correto teria que olhar no coração e na movimentação contábil da empresa, né? Que é também uma questão que nós empregados não pensamos. E é só você olhar simples para o seu contra-cheque. Você quer saber quanto você custa para a empresa? Olha o seu contra-cheque. O que é depositar na sua conta é uma coisa, mas o que está discriminado lá é outra. Salário bruto e líquido. O empregador desembolsa salário bruto. O que chega na sua mão é salário líquido. E aí você tem que entender isso antes de exigir. Mas o outro lado também tem que pensar, bom, esse é o meu custo e essa é a minha margem de lucro. E aí veja que a própria Bíblia coloca alguns textos que falam sobre o perigo da ganância. Provérbios 27. Vamos para Provérbios 27, versos 18 a 20. Provérbios 27, 18 a 20 diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Verso 18: apaga pelo trabalho, certo? Quem cuida da figueira vai comer. Mas presta atenção, porque do mesmo jeito que a gente olha no espelho d'água, no espelho, no vidro, e vê o nosso rosto, o coração do homem é para o homem. Então você consegue saber a intenção do seu coração. E lembre-se, verso 20: o inferno e o abismo nunca vão se fartar. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Lembra do que eu comecei falando, da insatisfação do ser humano que sempre vai estar presente? O desejo por sempre nunca ser satisfeito? Se nós olhamos para Deuteronômio 27, Deuteronômio capítulo 27, nós vamos ter ali diversas orientações, mas no finalzinho vem um compromisso, né? Que o povo, o verso 14, né? Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão. E aí vem várias maldições que Deus estabelece num acordo com o povo, né? Então aí você vai, verso 15, maldito o homem que fizer imagem de escultura. Verso 16, maldito aquele que desprezar o seu pai. Verso 17, maldito aquele que mudar os marcos de seu próximo. Ou seja, está aqui a divisa da terra, você vai lá e muda, né? E aqui não era uma cerca, era uma pedra, né? Essa pedra aqui delimita o espaço. Aí a pessoa vai lá e muda uma pedra. Fácil mudar uma pedra, né?
Então, o marco. Maldito aquele que muda o marco do seu próximo. Maldito aquele que fizer o cego errar. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Veja que perverter o direito do órfão, do estrangeiro e da viúva, estamos falando aqui exatamente daquela questão onde pessoas que não têm condições da sua subsistência pela sua força de trabalho, porque elas não têm força de trabalho. O estrangeiro é aquela pessoa que está passando, que veio, forasteiro. E o que você faz? Como você acolhe essa pessoa? O órfão é aquele que perdeu o pai, a mãe, que não tem condições de trabalhar. A viúva, dentro do contexto, é aquela que o sustento vinha com o trabalho do seu marido e ela não tem mais esse sustento. E aí? Como que a gente faz com isso? Maldito aquele que não olha para eles. Aquele que não pensa naqueles que carecem. Olhando institucionalmente, o olhar moderno, será que eu devo pensar como um fardo para a nação? Eu falo, não, mas eu pago, eu que pago esse tal do BPC aí, eu que pago essa aposentadoria desse povo que não contribuiu, não devia pagar. Como será que é? Como é uma nação, então, onde as pessoas que não têm condições de exercer o seu trabalho e, portanto, ter fonte de renda para a sua subsistência, estarem jogadas à míngua? Como é isso? Eu não posso olhar para a palavra de Deus e ficar tranquilo com isso. Se não é o Estado, porque aí eu posso ter uma discussão que não é papel do Estado cuidar dessas pessoas, então quem que cuida? Percebe? Alguém tem que cuidar, porque esse é mandamento bíblico. E se o Estado não faz a parte dele, e deveria, quem que deve fazer então? Quem que deve cuidar? Do estrangeiro, do órfão, da viúva, dos necessitados, daqueles que não têm condições de ter a sua subsistência pelo trabalho, mas precisam. Percebe? Colossenses, capítulo 4, verso 1. Voltando para o Novo Testamento. Em Colossenses, esse trecho de Colossenses aqui no finalzinho do capítulo 3, Paulo vai falar, a partir do verso 22, da mesma coisa que ele fala em Efésios. Vamos ler capítulo 3, verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, mas não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Paulo falando em outras palavras a mesma coisa que ele fala em Efésios. E para fechar, tem um texto muito emblemático, que é de Jeremias, capítulo 22. Jeremias, capítulo 22. Do verso 13 ao verso 23, que Jeremias vai fazer uma constatação sobre a relação patrão-empregado, digamos assim, à época. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça
e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para minha casa, para mim, casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem? Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então, certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como da que está de parto. Veja que Jeremias, em nome do Senhor, está fazendo uma constatação grave aqui. A perversão do direito, onde pessoas enriqueceram sem dar a devida paga do trabalho de alguma pessoa. Pessoas trabalharam e não receberam o seu salário. E aqueles que as empregaram estavam se vangloriando de seus bens, da sua riqueza, que foi adquirida de modo injusto. Se por um lado nós temos empregadores que seguem a lei, cumprem a justiça e são misericordiosos, por outro lado, nós também vamos ter pessoas gananciosas. Nós vamos ter pessoas que não vão olhar para o ser humano, que vão pensar tão somente no seu negócio como fonte de lucro, e tão somente de lucro. E para isso, minimizo o custo, maximizo o lucro. Pouco importa o que signifique diminuir o custo. Pouco importa se aquilo que eu pago é suficiente para aquela pessoa ter a subsistência familiar ou não. Quando nós falamos da relação patrão e empregado, a Bíblia é clara de como nós, empregados, devemos nos portar, mas também é clara de como nós, empregadores, devemos nos portar. O parâmetro não é a lei humana, o parâmetro não é a lei trabalhista, ela serve tão somente de mínimo a ser cumprido como testemunho de que nós cumprimos a lei, seja do lado do empregado ou do empregador. Porque tudo isso deve ser suplantado por uma ótica de quem emprega e de quem é empregado, de que o Senhor é Senhor. O Senhor, Deus, é Senhor como empregador, e é a Ele então que eu faço o meu trabalho, e o Senhor é Senhor do empregador, portanto é a Ele que eu devo respostas sobre a forma como eu cuido das pessoas. Trabalho também é uma questão social, mas isso fica para a semana que vem.
né? A próxima lição vai falar exatamente sobre o trabalho ou as implicações sociais do trabalho, né? Então, que Deus possa nos instruir cada vez mais sobre a sua palavra e como nós devemos proceder em todos os aspectos das nossas vidas. Algum irmão ou irmã tem alguma dúvida, alguma questão a colocar?